Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Hoje eu estou aqui, olha, com várias mulheres maravilhosas e nós vamos conversar sobre as questões que acontecem na infância e na adolescência e podem até se estender à vida adulta, que é quando uma pessoa tem alguma dificuldade ou de aprendizagem ou de comunicação e nem sempre tem um diagnóstico fechado. Como é que acontece nesses casos? Então, a gente vai conhecer aqui as minhas convidadas, elas vão se apresentar e já falar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou seguir a ordem que está aqui na minha tela, começando por você, Simone. Ei, Mariana, boa tarde. Muito bom estar aqui com todas vocês, minhas amigas do coração. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já tem um pedaço grande assim no meu coração para todo mundo. Eu moro nos Estados Unidos, mas eu sou mineira de Belo Horizonte. Eu sou uma empresária, a gente quer levar a saúde para mais pessoas no Brasil todo. Estou aqui super feliz porque eu tenho 2 filhos que passaram um pouco por essa jornada que a Mariana descreveu. Então, estou muito animada para esse bate-papo hoje. Obrigada. Obrigada, Simone. Agora você, Mônica Xavier. Eu sou a Mônica Xavier, eu sou fundadora do Instituto Empatiai, e filhos, os 3 foram prematuros, e 2 desses filhos têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pensando que a gente não tem diagnóstico logo no começo, que a gente samba até chegar numa conclusão sobre esse diagnóstico, eu descobri que às vezes ser mãe é muito difícil. Então foi dessa experiência, inclusive, que nasceu o Instituto Empatiai e o Acolhimento. Eu sou Vera e estou aposentada. Eu fiz uma carreira inteira como professora no ensino profissional e técnico federal, né, no Cefet, aqui de Belo Horizonte. E é importante falar isso, porque nessa minha longa trajetória como professora e pesquisadora, eu pude perceber várias questões assim que eram difíceis de serem avaliadas. Mas o principal para mim aqui é falar da minha jornada com meu filho, e que a gente aos poucos aqui vai falar sobre isso. Eu agradeço muito ter encontrado a Cristina, a Simone e a Mônica, e agora você, Mariana, porque é muito importante ter outras pessoas, né, dentro dessa jornada, porque esse que é chamado de TDAH, ele não, mais do que um diagnóstico, ele não tem uma avaliação, ele vira uma charada, né? Desde a infância, que ninguém consegue desvendar quem é ele. E muitas vezes ele tem algumas habilidades muito fortes que ele quer desenvolver e ele só quer isso, né? Ele tem uma opinião própria bem fundamentada. Então, vamos falar sobre eles. E você, Cristina Ribeiro? Então, eu sou a Cristina Ribeiro, mãe de um filho com TDAH e sou fonoaudióloga. E essa é uma trajetória que se uniu, porque como fonoaudióloga eu atendo muitas famílias que têm algum integrante, né, um filho com TDAH, e tenho minha jornada pessoal de mãe, né? E isso foi me mostrando que é fundamental a gente detectar e a gente explorar mesmo as habilidades que a gente tem, as melhores habilidades. Porque nessa jornada não é muito isso que acontece, né? Assim, até que chega o diagnóstico, a gente vive situações fora da caixinha, né? Porque são pessoas que muitas vezes não se comportam dentro do padrão, ou não conseguem ficar sentado na escola, na carteira. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que lidar no dia a dia e que acaba, assim, aparecendo como se fosse uma deficiência, aparecendo, as dificuldades aparecem mais do que as boas qualidades ou as grandes qualidades que a gente tem, né? Então, foi aí nesse processo que eu conheci Vera e que a gente começou a desenvolver a Santa Sapiência, que tem uma ideia de ajudar nessas estratégias do dia a dia, né? Mas, assim, de tirar um pouco também desse peso, dessa coisa que está errado, que não é assim. Então, tem né, saídas mais criativas e mais bem-humoradas aí para a gente ter, né? Então, é um pouco isso.
O que eu percebo é que toda mãe se torna um pouco especialista no assunto, né? Porque a gente passa a pesquisar, a ir atrás de tudo. Queria saber de você, Simone, o que você acha disso? Se toda mãe se torna um pouco especialista e como é que foi esse caminho para você? Até para explicar um pouco para a gente, ou para quem não sabe, afinal, o que é o TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eles nascem, ninguém ensina para a gente o que acontece, e de repente a gente passa por esses apertos, vamos dizer assim. Meus filhos foram diagnosticados depois que a gente já estava aqui nos Estados Unidos. Quando a gente ainda morava no Brasil, tinha um pouco daquela coisa assim, olha, seus meninos são encapetados, né? Mas são 2 meninos, então são todos encapetados, assim, por definição. E aí, com o passar do tempo, na escola, os 2 aqui foram considerados, assim, gênios, principalmente em matemática. Era uma coisa muito interessante, eles vieram para cá, não sabiam nada de inglês, mas a matemática, eles eram, assim, disparados os melhores. E numa dessas, um dos professores, eu acho que sugeriu, falou, você não queria dar uma olhada, parece que, principalmente o mais novo, o mais novo, ele está muito mais à frente, aí ele fica meio assim, aqui a gente fala bored, né? Que fica assim cansado, sem nenhuma animação com a aula, porque ele já estava aprendendo muito mais à frente do que os outros. Então, talvez valesse a pena dar uma olhada nisso. Bom, enfim, a gente resolveu olhar os 2, descobrimos que os 2 tinham déficit de atenção, o mais novo tem o déficit de atenção com hiperatividade também, mas eu acho que, como a Cristina mesmo falou, junto vem alguma coisa que a gente não sabe direito, né? O que é. Por exemplo, o meu mais novo, que chegou a fazer todos os testes que você pode imaginar, quando ele estava na 6ª série, ele foi avaliado e comparado com uma criança que estivesse na 12ª série aqui, que é a última antes de ir para o college. Então, eu acho que eu tive que aprender a ser um pouco especialista nisso tudo, porque não só eu estava nos Estados Unidos, onde tudo era um pouco de novidade, mas também entender o que significa esse transtorno, que para mim já é uma palavra meio pesada demais, né? Transtorno fica parecendo uma coisa que incomoda, que pesa, na verdade, meus filhos nunca foram incômodo para mim, nunca pesaram para mim, e tenho certeza que para várias pessoas também, mas dá essa coisa, esse ranço, essa coisa negativa. E eu acho que a parte que mais complica às vezes é que a gente acha que isso acontece com a gente. Até a gente descobrir que acontece com mais um monte de gente, haja especialização nesse assunto, porque eu estudei muito, eu sempre tive uma vantagem que eu nunca tive medo de falar dessas coisas, o que eu acho que acabou abrindo muita porta. De vez em quando eu contava para uma pessoa o que eu estava passando, esperando a pessoa falar assim, isso acontece, aí a pessoa achava que tinha permissão para falar, o que na verdade acontecia. Então, virava um grande compartilhamento. Eu acho que essa foi a melhor parte da minha especialização, quando você encontra pessoas que estão ali para compartilhar com você aquilo que você sabe, aquilo que você passa e como que pode ajudar. Então, essa foi minha experiência, foi uma coisa bem legal. O que eu vejo é que no seu caso houve um acolhimento da escola, a própria escola foi te sugerir para você ir atrás, tal. Mas o próprio transtorno, porque é esse nome que tem, acho que ele se manifesta de maneiras diferentes. Não sei se algumas crianças, no caso dos seus filhos, eles tinham uma facilidade em matemática, mas outras podem ter até alguma dificuldade em alguma matéria. E daí nem sempre as escolas estão preparadas para isso. Eu acho que a escola que atrapalha o rendimento da criança que tem TDAH, porque é tanta crítica, é tanta coisa ruim que eles falam dessa criança que vai destruindo a autoestima, e não é devagarinho não, é bem depressa, tá? O meu filho mais velho, por exemplo, ele sempre tirou notas excelentes, mas ele não tinha um comportamento por conta da hiperatividade. Então, ele precisava levantar, ele precisava sair, ele precisava fazer uma porção de coisas. Então, todas as reuniões de professores a gente escutava, o Bruno é muito bom, mas
O Bruno é mas. Então, sempre tem um mas, sempre tem alguma coisa que, como se a criança tivesse que ser boa em tudo, e a gente não é bom em tudo da nossa vida inteira. Então, aquele discurso que a gente ouve de que a escola trata cada um como se fosse um e único, na sua especificidade, isso é só um discurso. Então, é a mãe que não educa, é a mãe que não dá limites, é a mãe, é a mãe, é a mãe. Eu já saí muitas vezes da escola deles me sentindo como mãe, um zero à esquerda. E quando você via assim, desrespeitou alguém? Não. Xingou alguém? Não. Mas qual é o problema? Ele fala muito, ele quer andar, ele quer correr. Aqui não é lugar de fazer essas coisas. Então, se você encontra uma escola parceira, é maravilhoso. Mas a primeira escola dos meninos não foi nem um pouco parceira, muito pelo contrário, até a gente tomar a frente e falar, não, está tudo errado, vamos começar de novo num outro lugar, de um outro jeito. Então, isso mostra como a gente tem que falar desse assunto, porque ainda tem muito preconceito, falta de informação, preconceito com o filho, e as mães acabam também sendo, né, porque ninguém também fala, cadê o pai dessa criança, né? A gente ainda sofre não, isso cadê também, a mãe? né? Cadê a mãe? E daí é isso, quer dizer, essa falta de informação e de conhecimento gera esse preconceito de achar que é uma criança... essa falta de informação gera esse preconceito de achar que é uma criança que não é educada, que é uma criança mal criada. É bem interessante isso. É que a escola, dentro do padrão escola, né, ela quer ter uma faixa considerada como normalidade, né? E com isso, as pontas, né, seja para baixo, para cima, ou para os lados, são cortadas, né? Então, no caso do meu filho, ele uma habilidade grande para o tridimensional, uma grande habilidade para ritmo e música, né? Tanto que é um compositor, e uma habilidade grande de ter uma boa escrita. E quando você fala da especialização, eu procurei, assim, eu queria que ele fosse um cidadão, já que a escola não aceitava. Então, eu me propus a fazer, um tempo que ele ficou sem escola, eu me propus a fazer exposições das obras dele. Queria que ele fosse capa do Caderno de Cultura mesmo, porque a ideia era de que ele tivesse cidadania em alguma área, porque muitas vezes, para esses, falta cidadania. Ele fez uma trajetória bem interessante em termos das artes visuais, como autodidata, e ele, assim, lógico que essas pessoas, elas desafiam o status quo, né? Então, eles estão ali o tempo todo desafiando os lutadores de se humor do status quo, né? Que é aquela coisa pesada mesmo. E foi interessante que o tanto que eu tive que me especializar, então, em 2008, eu comecei 2 projetos de pesquisa para incluir surdos no Cefet. E qual era a forma de inclusão? Era criando dicionários terminológicos para estudar. Então, eu fiz o doutorado nessa área. Mas, porque eu estou falando sobre isso, que a minha inspiração é que, em algum momento, esse meu filho, que escrevia e lia super bem, ele disse, olha, meus olhos não são para ler palavras. Já que não querem me ler, eu também não quero ler. Eu só comunique comigo por imagem. Então, a gente fez essa jornada com ele, de comunicar por imagem. E quando eu encontrei os surdos, que a língua de sinais é uma língua imagética, eu falei, eles são mais ou menos como meu filho, né? Eles leem imagens. E foi muito interessante, lógico que isso pode até ser um motivo para uma live inteira, né? Mas tive que me especializar ao máximo para poder compreender, né? E principalmente para que ele tivesse compreensão da jornada dele, assim, sempre colocando um passo atrás dele, né? Para que ele tentando entender o que ele queria fazer como um artista.